Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Enquanto o Bloqueio Não Vem. Aqui quem fala é a Lai. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Naná. E no episódio de hoje a gente vai fazer alguns comentários sobre o livro A Queda da Casa de Usher, do Edgar Allan Poe, que é um conto que foi publicado pela primeira vez em 1839. Vou ler a sinopse aqui rapidinho. Roderick e sua irmã gêmea Madeleine são os únicos herdeiros da tradicional e misteriosa família Usher. Ao chegar na casa, o narrador se surpreende com um ambiente assustador onde seu amigo vive. A famosa casa de Usher parece estar envolvida por uma atmosfera opressiva que causa calafrios em seu visitante. Então, né, gente, a gente tem essa coisa de ler, geralmente, esses clássicos, né, essas histórias mais sombrias clássicas durante o período do Halloween, mas a gente resolveu dar uma antecipada porque durante a nossa experimentação, né, do aplicativo do Mac Livros, a gente encontrou, né, A Queda da Casa Usher disponível, né, dentro do acervo, e a gente resolveu, né, fazer a nossa experiência no acervo lendo a obra. E assim, uma leitura rápida, né? Super rápida. É um conto. Então você tem um começo, meio, fim, já bem breve, por assim dizer. Não tem muito, sabe, muitos meandros, não tem muita coisa para acontecer. Ela simplesmente, as coisas vão acontecendo em uma sequência. Não vou dizer que é uma leitura muito fácil, porque, como dito anteriormente, é um livro. Um livro não, é uma obra clássica, né? E como toda obra clássica, ela carrega, né, aquela linguagem mais formal e tudo mais, apesar de que a tradução que a gente tem disponível, eu achei ela bem boa, eu achei ela bem acessível. Sim. Mas é aquilo, é o clássico, então ela tem um pouquinho mais, né, rebuscada, ela tem um pouquinho mais de, né, ela não é uma coisa assim mais rápida de ser lida. Então ela tem, você vai ler, tem que prestar um pouquinho mais de atenção, só por causa desse detalhe. Mas assim, é uma história rápida, objetiva, meio que você vai tendo pistas do que vai acontecer desde o começo, né? Logo no princípio, a primeira cena de abertura, né? O momento que abre a história, ela já te dá uma pincelada, né? Do subtexto da história. É uma coisa, inclusive, que acontece com certa frequência, né? Em histórias assim, em contos de clássicos e afins, que é esse subtexto, né? Ah, tem uma coisa sobrenatural acontecendo, mas ao mesmo tempo já tem coisas simbólicas ao redor e tal. Na segunda página do livro, eu já tava assim, ou esse homem tá maluco, ou todo mundo é um fantasma nessa casa, mas dava pra saber que como é que ia terminar, porque, fazendo um resumo rapidamente, acho que não é spoiler, né? O livro é de 1800. Um resumo rapidamente do que acontece. Esse narrador, que agora que eu me toquei que eles não falam o nome dele, ou eu tô louca? Fazer um trocado, né? Se você quiser ler, antes de você ouvir, né, o que a gente tem a dizer, você pode parar aqui, ler rapidinho, é bem curtinho, Sim, você lê numa sentada só. Parêntese, a gente leu no Mac Livros, né? Uhum. Tem, acho que lá 64 páginas, uma coisa assim. Isso. Uma coisa assim. Eu sei que Menos de uma hora você resolve. Sim, foi rapidinho, eu li rapidinho. Eu sei que acho que não sei se é spoiler, enfim. Se você quiser ler, vai ler. Porque eu acho que o interessante aqui não é nem o que acontece. É toda ali o simbolismo da coisa. Eu acho que quando eu tava lendo, eu tava pensando, o pessoal que só lê diálogo, não dá pra ler isso aqui. Tem um pessoal que só lê diálogo no livro, não dá pra ler isso aqui que ele vai sair sem entender coisa nenhuma. Porque a narração é muito focada na ambientação do negócio ali ao redor ali e tal. E aí o que acontece? É o forte, né? Isso, é o forte da história.
Esse narrador, que eu acho que ele não fala o nome dele, só agora que eu percebi isso, Não, não vai fala. recebe uma carta de um amigo dele de infância, que ele conhecia da infância e tal. E esse amigo tá dizendo que tá doente, quer ver ele, blá blá blá. Aí ele vai ver esse amigo, que eu acho que ele percebe que o amigo dele tá morrendo. E aí ele vai falando da família desse amigo dele, né? Que é a família Usher. Que eles são meio esquisitos, eles não se misturam. Rola lá meio uma parada de incesto, né? Fica subentendido lá. E a família é assim, meio esquisita. Me lembrou muito os Targaryen lá. Uma família meio estranha. E ele vai visitar essa família lá. Aliás, esse amigo dele. Que mora com essa irmã gêmea. E aí ele passa um tempão falando da casa. Né? Porque é a casa Usher, que é a família Usher, que é meio que uma coisa só, blá blá blá. E aí vai acontecendo algumas coisas ali, mas o foco da narração é muito sobre a casa, né? O ambiente ali, que a casa tá rachando, quando ele chega lá, ele vê que a casa tá rachando, que tem umas coisas escritas na janela, que as paredes são não sei de que, enfim. Ele faz toda uma descrição da casa estando decadência, mas também ao mesmo tempo é a família. Ele vai. É uma coisa meio, né, metafórica. É uma coisa, sabe, só um parêntese, sabe o que me lembrava muito quando ele começava a falar porque a casa tá em decadência e eles estão doentes e eles estão separados em partes separadas da casa e tal. Eu não sei se chegastes a ver esse filme, o Mother, né, o Mãe, do Aronofsky e tudo mais, com a Jennifer Lawrence. Eu ouvi muito falar, porque na época foi um acontecimento. Passou um mês falando desse filme. Então, ele tem mais ou menos essa pegada, sabe? Tipo, a casa é a mãe, né? A mother. Mãe natureza, então, né? Parece que era isso, né? No filme era a mãe natureza. A casa é a mãe natureza, a casa seria a terra. E basicamente a cada sinal de que alguma coisa estava acontecendo, né, a situação ia se agravando, a casa ia se quebrando. Então tem um momento em que quebram a cozinha, eu acho que a cozinha ou o banheiro, eu não lembro o que, mas quebram uma pia, sabe? E ficam olhando pra cara da mulher, tipo assim, e aí, o que é que tu vai fazer? Quebrei tua pia, sabe? E ela vai ficando, sabe, debilitada e doente, etc. Então, essa relação, essa simbiose ali, a casa e a personagem da Jennifer Lawrence, né, a mãe, que depois, obviamente, a gente vai entender que é a mãe natureza, tal, mas meio que durante a narração é sua mãe, ela vai adoecendo junto com a casa, sabe? A casa, né, vai adoecendo e ela vai adoecendo também. E aí, durante a leitura, então, quando você vai conhecendo, né, esses personagens, né, os Usher, né, os dois últimos Ushers, e aí você olha pra eles que eles estão doentes e acabados e meio malucos, e a casa tá daquele jeito, né? Se acabando, se quebrando, meio desorganizada. Então a casa reflete exatamente como eles também estão. Então isso me lembrava muito enquanto eu tava lendo. E aí vai acontecendo esse monte de coisa, né? Tem muito o que dizer do filme. Do livro. Vai acontecendo esse monte de coisa. Ele vai conversar lá com um amigo dele. Esse amigo dele tá lá melancólico, deprimido, enfim, morrendo lá. E aí a irmã dele tá em outro canto lá também, morrendo, doente. E aí a impressão que dá, não sei se é a impressão que dá, foi a impressão que me deu, na verdade, é que, será que ele realmente estava vendo aquilo ali, ou será que ele estava sonhando, alucinando? No caso, o narrador. Eu não cheguei a conclusão nenhuma. É outro daqueles livros que eu leio e no final eu não sei o que foi que eu li. Não sei, tenho opinião. Mas, como tu falou no começo, a linguagem dele é bem... Eu não achei nem que é ruim. Eu achei que ela é tão focada na casa. E eu acho que se ele fosse maior um pouco esse livro, eu não tinha terminado de ler. Porque ele exagera ali. E aí depois eu já tava assim, ok. E aí, o que vai acontecer aqui? Eu já entendi que a casa tá caindo aos pedaços. Mas enfim, aí a mulher lá morre, ou morre mais ou menos, não sei. Eu sei que eles enterram a mulher. E aí a mulher não tá morta, na verdade. E aí no final, a casa cai em cima deles lá e o cara vai embora. E aí eu fiquei sem saber se aquilo ali aconteceu ou se ele tava sonhando. Não sei.
O que eu tinha entendido é que ele havia essa rixa entre o Roderick e a Madeleine, enfim, e a irmã. Eu sei lá. Às vezes eu chamo Madeline, mas às vezes pode ser Madeline, né? Não sei. É. Para uso aqui da gravação, Vamos de vamos Madeline. dizer Madeline, beleza? Então, eu acho que tinha essa briga entre Madeline e Roderick, né? E que ele tentou se livrar da Madeline. Os dois estavam doentes, né? Claramente doentes. Inclusive, eu acho que chega à conclusão, né? O narrador chega à conclusão que eles têm a mesma doença. Então, ele viu também dentro da... provavelmente. Então dentro da metáfora é como se os dois estivessem brigando pelo mesmo motivo, os dois de cada lado, e numa briga, numa contenda em que nenhum dos dois queriam abrir mão, né, da situação. E aí ele resolveu terminar essa briga matando a Madeline. Então ela morreu, porque ele enterrou ela viva de propósito. Porque ele chega dizendo: cara, Madeline morreu. A gente vai ter que enterrar ela. Não quero que ela seja exumada. Esse papo de não quero que ela seja exumada, ali naquele momento eu disse: esse homem matou essa mulher. Eu tava certa que ele tinha matado ela. Aí, cara... Ele achou que matou, né? E aí ele tá certo que ele matou essa mulher. Aí o outro disse: tá, vamos fazer. Eu disse: olha o outro virando cúmplice de otário em nome da amizade. Eu já tava as duas mãos na cabeça. Primeiro que eu não tinha nem entrado naquela casa. Vamos começar daí. Pelo tudo que ele falou quando ele viu a casa, como é que ele entrou nessa casa? Por quê? Eu tinha fingido que a carta não tinha nem chegado. Uhum. Eu já tinha separado o dinheirinho da coroa de da coroa de flores, exatamente, né? Eu ia fazer a visita de 7 dias quando morresse os dois. Ai, cara, não, sinceramente. E assim, não, a força da amizade. Foi lá, viu que a casa estava caindo aos pedaços e disse: é uma boa eu me hospedar na casa. Então, aí viu que os dois... Não, e aí mais, viu que os dois estavam doentes e disse: vou ficar aqui nesse ambiente. Sabe, não passa assim na cabeça de talvez. Não, de salubridade, que ele disse assim: pô, naquela época era fácil tu pegar a doença dos outros, né? Aí tu imagina, estão os dois doentes, ele disse: não, vou ficar lá hospedado. Meu amigo, não existe amizade. De uma doença misteriosa que ninguém sabe nem o que é. Doença misteriosa, sempre vão lembrar. Então, assim, vai surgindo uma situação em cima da situação que eu digo: cara, deu, né? Deu. Por isso que eu fiquei na dúvida. Será que esse homem não sonhou tudo isso? Será que ele, sei lá, não deu em algum lugar que os irmãos tinham morrido e aí de noite ele sonhou com essa maluquice toda? E vai ver que a pessoa febril de noite era ele, né? Era o narrador. Vai que era. E aí ele pensou nisso, que, cara, são circunstâncias assim que... Não, eu sei, no final das contas é tudo metafórico, ele só queria contar que os dois irmãos se destruíram e então a casa ruiu e caiu em cima deles, e era tudo uma grande metáfora. Mas assim, cara, você foi cúmplice de um crime. Ninguém vai dizer nada porque não tinha ninguém lá pra ver, né? Mas foi. Sim, inclusive, quase que ele dá o... né... vai e dá F no chat. Vou ter que usar essa expressão porque me fugiu outra. Ele quase que dá F no chat porque ele foi cúmplice do crime. Porque quando ele tá lá, o outro tá alucinado, né? Porque ele tá ouvindo barulho e não para de ouvir e tal. E pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Aí ele: não, calma, eu vou te contar uma história. Que papo de maluco. Eu vou te contar uma história. Não. O livro, a história toda é um grande surto. E aí é que melhora, porque ele chega lá: vou te contar uma história. E aí a mulher surge, né, saindo da tumba, literalmente, pra vir pegar o cara, e aí ela morre em cima dele, e aí ele resolve dar no pé. E quando ele tá dando no pé, a casa cai. Se ele demora mais um minutinho, ele ia junto. Ele ia junto.
Pois é, aí fica parecendo que foi um sonho, eu não sei. Eu quero acreditar que é um sonho, porque eu não quero acreditar que alguém realmente entrou nessa casa e ficou hospedado com essas pessoas ditas doentes. E também fiquei curiosa pela série, né? Que tem uma adaptação, que eu não sei se é adaptação, não vou falar que é, porque eu não assisti na Netflix, né? Que é do mesmo diretor daquela. Acho que é do mesmo produtor, não sei, diretor daquela. Ai, como é o nome daquela outra que é de terror também, da Netflix? Eu sei qual é a Mansão alguma das coisa. casas, né? Isso. Mansão Bly, etc, né? Eu sei. Parece que é o mesmo produtor. Aí, só que na série tem, sei lá, 12 episódios, 13, eu não sei. É muito episódio para um livro de 64 páginas. Então eu não sei o que eles fizeram lá. Mas me parece que é nos dias atuais, né? Eu acho que eles devem ter feito uma coisa meio ao longo, a família, né? A família Usher ao longo dos anos, sei lá. É, imagino que tenha sido isso que eles inventaram, né? Pra justificar tantos episódios. Sei lá, deve ter flashback, não sei. Eu não assisti. Mas a sinopse também é muito vaga. Acho que é mais vaga do que essa daqui do livro. Então eu não sei o que é, mas fica aí a dica, né? Pra quem quiser assistir. Eu não sei se eu vou assistir. Eu não sou muito fã de terror, que o gênero aqui acho que eu falei. É terror Uhum, gótico, é isso? Deixa eu olhar de novo. sim. Terror, Se eu não me engano, é isso. acho que é isso. É, Mas é só um adendo, né? Porque eu vi, né, uma das temporadas, eu não vi a primeira, mas eu vi a segunda, né, desse diretor. E ele tem essa pegada, assim, né, de simbolismo. A história que se conta através de símbolos. E a trama é sobre isso, mas também é sobre aquilo, sabe? Aquela coisa muito. Lembra como a gente sempre descreve as histórias do Stephen King, né? Que os monstros somos nós e exato. tal. Então ele tem essa mesma energia quando ele conta a história dele. Então, muito provavelmente, ele deve ter pegado todo esse simbolismo da casa em ruínas para contar a história da família Usher no geral. Muito provavelmente. Faz sentido. Tem material pra criar, né? Então pode ser que ele tenha feito uma coisa boa. Não vou julgar, dizer que é ruim sem ter visto. Mas todo mundo gosta dessa outra, né? Então talvez seja boa. É, enfim, eu fui procurar outros livros desse negócio de terror gótico e eu vi que o Retrato de Dorian Gray, eu tenho vontade de ler esse livro. Não sei se um dia eu vou ler, mas ele tem Eu poucas páginas. li, eu li quando eu era bem novinha, vou te dizer. Quando Eu não li quando eu podia. era bem Quando não novinha, então podia, né? assim. Não era menor de idade, não. Ah, Acho que eu tá. tinha mais de 18. Eu devia ter uns 19, 20 anos. Mas assim, absorvi bem pouca coisa, porque, enfim, a mentalidade não era lá essas Coca-Colas ainda. Então, mas assim, eu entendi também algumas coisas. Ele E tem tem muito todo essa um pegada simbolismo também, né? de simbolismo, tem. Ele é bastante. Tem uma hora que tu fica meio que de saco cheio, inclusive, Eu vi o porque acontece, porque acontece o que tu falaste que tava para acontecer aqui. Como é um conto e ele tá falando constantemente da casa, filme. chega uma hora que ele tem que parar de falar para contar o final da história, né? Mas como o Oscar Wilde estava escrevendo um livro, uma novela, dá-lhe descrição, e dá-lhe descrição, e dá-lhe falar do quadro, e dá-lhe falar, sabe, várias coisas, e aí chega um momento meio que fica meio, tá, eu já entendi, amigo. Vamos Já seguir entendi essa a história. metáfora do livro, né? Eu Eu, já entendi o eu, que você quer dizer. eu assisti Uhum. o filme com o Ben Barr, que é de 2010, 2011, sei lá, é antigo, mas eu não lembro de muita coisa desse filme. Então, eu não sei, não lembro. Mas em filme, geralmente, eles enxugam, né? Então não deve ter todo essa, esse simbolismo aí que tem no livro. Enfim, fica aí na lista de livros que um dia talvez a gente vá ler. Tem vários clássicos aí nessa lista já. Quem sabe um dia. Enfim, era isso que a gente vai falar. Bom, era isso, né, no geral. Eu acho que foi uma leitura ok, foi uma leitura Não interessante. foi uma perda de tempo, não. Sim. Estamos aí, né, inovando, indo para outros rumos, então acho que
Foi legal, pela experiência. Leria de novo? Não. Recomendaria? Se você não estiver fazendo nada, tipo assim, tá na fila aí sabe, pra esperar o atendimento do banco. Abre o MacLivros e pega emprestado, lê, vai ser o tempo de espera, amigo. Sério. Vai dar, de tão curto que vai dar tempo de ler. Sério. É a hora que você leva do trabalho pra casa, dá pra ler. Isso. E aí você ainda pode dizer, li um clássico. Olha aí. Que coisa. É um clássico. Eu li muito por curiosidade também. Eu já tinha ouvido falar e eu fiquei curiosa. Então, se você também ficou curioso, vá ler, né? Não é perda de tempo, não. Tá lá, tá disponível. De graça. Sempre bom lembrar, de graça. Então, super. Só ir lá, acessar, ler. E em 15 dias ele sai do histórico de emprestado. E aí você pode pegar outro título pra ler em seguida. Isso. Era isso, né? Era isso que a gente tinha para comentar por hoje. Se você tem alguma leitura que você tenha feito no MacLivros que você recomenda pra gente, a gente está aí aceitando sugestões também, como sempre, né? Você sempre pode marcar a gente em comentário, né, na rede social, a gente vai dar uma lida, ou pode comentar aqui no feed do podcast. Também a gente tem acesso e a gente sempre lê quando chega comentário novo. É isso. Até a próxima. Até o próximo episódio. E a gente vai... Eu não sei se é review de livro, eu não lembro, mas acho que não. A gente já fez review de livro nesse, né? Mas, enfim, até a próxima semana. É isso, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês por mais uma semana. E a gente se vê semana que vem. Até mais e tchau, tchau. Tchau, gente. Até a próxima.